Olá, gente. Marcelo Sena, Academia de Literatura. Tudo bem com você? Tudo bem comigo? Olha eu aqui mais uma vez, mais um vídeo para você no canal Academia de Literatura. Protelei, né? Fui enrolando até decidi gravar hoje sobre Francis Schaeffer, esse filósofo cristão. Não tem nem roteiro aqui. Francis Schaeffer, esse filósofo cristão. Vou botar aqui o livro para você acompanhar. O Deus que intervém, o abandono da verdade e as trágicas consequências para a nossa cultura, certo? Francis Schaeffer. Essa foi a primeira obra desse autor, Francis Schaeffer, que nós vamos colocar aqui no canal Academia de Literatura, certo? Então, para você que está aí, para mim que estou aqui, ele é um filósofo cristão. Esse livro aqui é uma trilogia: O Deus que intervém, O Deus que a morte da razão e O Deus que se revela, que é o terceiro livro. O segundo eu não tenho ele, já li, mas não tenho, há muitos anos atrás. Esse aqui também eu já li, já faz muitos anos atrás, de Francis Schaeffer, O Deus que intervém, certo? O abandono. O que foi que me levou a ler exatamente Francis Schaeffer e trazer para o canal? Foi uma pergunta que surgiu num debate de uma pessoa que ele disse o seguinte: as demandas da minoria sempre é ouvida pela sociedade. A sociedade escuta, é a minoria quem grita. Gente, isso é um engano, certo? É um engano. Na verdade, Francis Schaeffer diz o seguinte: as demandas vêm do lugar intelectual, que seria as universidades. Por quê? Porque elas têm interesse, pode ser financeiro, elas podem usar a minoria e sai das universidades, vai para o meio da mídia, que seria rádios na época, não tinha internet, na época que ele escreveu esse livro, certo? E, consequentemente, para a rádio e para as TVs, e se expande entre as pessoas, certo? Se expande, as pessoas começam a dar ouvidos. Não é a minoria exatamente que está pedindo, mas a minoria pensa que está pedindo. Elas pensam que estão pedindo. Se você ler Francis Schaeffer, você vai ver, né, os 3 livros em sequência. Ele é um filósofo, ótimo filósofo cristão, que estudou a sociedade. Ele foi uma pessoa que montou um lugar, certo, na Suíça, e trouxe várias pessoas para conversar, de muitas etnias, de muita gente também para conversar, e ele conversa com as pessoas. Ele não é um intelectual dentro de faculdade ou que ganhava dinheiro na mídia. Ele era uma pessoa que ele conversava com as pessoas e falava sobre Deus, sobre a conversão em Jesus Cristo, certo? Francis Schaeffer. Você pode ver aí foto deles na internet, né? Mas nós vamos dar aqui, ó. Francis Schaeffer nasceu em 1912 e morreu em 1984. Será sempre lembrado como um dos gigantes do século XX. Seus livros foram traduzidos para mais de 25 idiomas, com milhões de exemplares vendidos, certo? Ele e sua esposa fundaram a casa onde levavam pessoas em 1955 para conversar com as pessoas. Então, esse livro é um tributo à obra de Francis Schaeffer. Em um tempo de decadência moral e desumanidade brutal, as obras de Schaeffer falam corajosamente com base nos absurdos, né, que as pessoas propagam sobre Deus, tais como revelados em sua palavra. Então, Francis Schaeffer, ele exalta as pessoas a lerem a palavra de Deus, a Bíblia, e, consequentemente, o livro ele traz um aparato histórico todinho de quem foi, certo? Eu vou ler aqui para vocês, exatamente para chamar a atenção de vocês, porque se vocês quiserem comprar e ler, certo? Ele tem o sumário, certo? É da editora Cultura Cristã. Você pode observar aí na internet, a editora Cultura Cristã, O Deus que intervém, se você colocar. A primeira parte, o crime intelectual e a cultura da segunda metade do século XX. Ele fala de linha divisória, a relação da nova teologia com o crime intelectual, como o cristianismo histórico difere da nova teologia. Ele trabalha também essa questão. Aí ele vem na outra seção falando do cristianismo histórico no século XX. A pré-evangelização é uma obra fácil. A vida pessoal e coletiva em meio ao século XX. Então ele diz o seguinte, que todo o desespero de uma humanidade, praticamente o começo do que nós estamos atualmente, começou na primeira metade do século XIX, certo? Então, da primeira metade do século XIX, com os estudos de alguns teóricos, né, como Hegel, que Marx estuda Hegel profundamente, e o marxismo traz várias ideias perniciosas
para dentro da sociedade, dizendo que para o homem viver bem tem que dividir, tem que ser o coletivo, derrubar, né, podemos dizer, né, a burguesia. Isso é uma falácia, né? Para o homem viver bem não é só isso aí, existem vários outros fatores também. O homem caiu no Éden. Então, ele diz que quem abriu essa porta é ele, Hegel, né? Então, ele traça a linha do desespero. Que seria a linha do desespero? Que é o abandono das tradições da família, certo? A pessoa abandona a família, a pessoa abandona o cristianismo, a pessoa, e todas as áreas da vida são afetadas. A filosofia, principalmente, a arte, a música, a cultura geral e a teologia. A filosofia sempre andou empareada com a teologia, nunca foi longe, sempre andaram empareada com a teologia. Mas com esses teóricos, né, que vieram abrir essa porta, né, eles praticamente separaram teologia de filosofia. Ambos têm nomenclaturas diferentes, mas elas andam junto, elas estão junto, elas compartilham junto. Então, Francis Schaeffer, ele é um autor cristão, um filósofo cristão, que ele é realmente um intelectual cristão, que ensina todo o buraco que a sociedade está afundada atualmente. Francis Schaeffer é essa pessoa que vem abrir. Então, você que está aí, eu queria bastante que você adquira esse livro, leia esse livro, certo? Porque você vai ver influência dentro da filosofia, influência dentro da cultura, dentro da música, que você vê, né? Toda essas músicas execráveis que tem aí, gente ficando rico, fazendo essas músicas e ficando rico, ricaço, muito rico mesmo. Por quê? Porque está abaixo da linha do desespero, abaixo de uma agonia enorme. Então tem a arte também, né? Quadros que foram pintados. Você às vezes olha para um quadro que é pintado, principalmente da modernidade, você olha assim, você fala, o que é isso exatamente? Não, o que vem a ser isso? Eu não estou entendendo. O que é isso aí? E a pornografia, muitas vezes, nos quadros, aí diz, não, isso é arte, isso é o desenvolvimento, isso é um avanço, e você não consegue acompanhar o avanço, Marcelo? Não é bem isso. Francis Schaeffer diz o seguinte, isso é abaixo da linha do desespero, isso é desespero completo, isso é afundado, isso está por debaixo de algo que é bem mais do que a gente percebe. E ele também trata da cultura geral, né? A gente não vê mais respeito entre família, entre pais, né? Entre pessoas, né? Pessoas nasceram homem e querem mudar, não querem ser mais homem, querem outra coisa porque se sente. Tudo isso o Francis Schaeffer trata nesse livro aqui, ó. Nesse livro aqui, ó. Não é só eu que estou dizendo, não. Você lê esse livro aqui, ó, O Deus que Intervém, aí você vê, né? O abandono da verdade na trágica consequência para a nossa cultura. Aí ele fala também, certo? Na teologia, que aí foi afetado, e Francis Schaeffer principalmente fala sobre verdade, esse debate que tem na sociedade. Se você é uma pessoa desprovida do Criador, de Deus, você não sabe o que é verdade. E se eu for lhe explicar, muito menos você vai saber o que é verdade. Porque a verdade, ela se vive. Ela está se alicerçada na nossa... Ela é a palavra de Deus, a Bíblia, mas também ela está alicerçada do que eu vivo. Eu conto uma verdade. Gente, eu li esse livro todo. Isso é uma verdade. Eu li o livro e reli o livro. Isto é uma verdade. Isso é uma verdade. Alicerçada e profunda, arraigada. Isso é uma verdade alicerçada e profunda e arraigada. Eu li o livro, então isso é uma verdade. Então, Jesus ressuscitou, isso é uma verdade. Eu tenho uma biblioteca, isso é uma verdade. Eu tenho um carro? Não. Isso é uma verdade. Eu não tenho um carro, tá? Eu não tenho um carro, é uma verdade, certo? Eu estudei para trazer esse vídeo aqui para o canal Academia de Literatura, isso é uma verdade. Então, Francis Schaeffer diz que a verdade se vive. Então, eu posto vídeos para vocês aqui, então a verdade se vive. E isso é a verdade. Então, Francis Schaeffer sempre trabalha nessa perspectiva. A verdade se vive. A partir do momento que você está dentro de uma igreja ou não, e você é mentiroso, você não vive a verdade, você é um mentiroso. Então, Francis Schaeffer também trata aqui, nesse livro aqui. E ele conversou com muita gente, com muita gente mesmo. Eu vou tentar ler aqui, na introdução, as pessoas que ele conversou, gente. Ele conversou com muita gente mesmo, né? Ou de várias religiões. Alguém pode dizer assim, não, foi um intelectual dentro de faculdade e afastado. Não, ele não foi um intelectual dentro de faculdade e afastado. Ele foi um intelectual que ele conversou com as pessoas. Ele falou com as pessoas, ele refletiu com as pessoas, ele esteve com as pessoas
e, né, de várias religiões, de vários segmentos. Francis Schaeffer foi aquele intelectual que ele estava no meio das pessoas que precisavam. Então Francis Schaeffer foi esse tipo de intelectual do século XX, certo? Então eu já falei aqui quando ele nasceu, certo? E falei aqui sobre as pessoas com quem ele conversou com cristãos, com judeus, com católicos romanos, com católicos ortodoxos, com umbandas, com candomblés, ele conversou com hindus, com pessoas de religião japonesa ou chinesa, ele conversou com vários aspectos de religiosidade, pessoas de religiosidade. Ele sempre falava da questão que as pessoas estão debaixo da linha do desespero, que é o abandono do tradicionalismo e do cristianismo. Então, para você que está aí, Francis Schaeffer, o Deus que intervém, indicação do canal Academia de Literatura com Marcelo Sena, tá, gente? Então fica conosco. Muito obrigado a todos que estão inscritos, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o seu like, certo? Compartilha, comenta, se você não concordou, comenta, dá um joinha aí e te agradece. Manda pro pessoal, certo? Vou deixar o PDF aí, Academia de Literatura, para você ler, você construir o hábito da leitura, vou deixar aí. E você vem conosco, que é Francis Schaeffer, o Deus que intervém, tá aqui, ó, para você quiser ler e curtir, vai ser certo? Marcelo Sena aqui na Academia de Literatura com você, tá, gente? Muito obrigado mesmo, até o próximo vídeo, certo? E fica com Deus, tá? E nós estamos aqui com você, ok? E vem com a gente, tá? Um abraço, até o próximo vídeo. Marcelo Sena, Academia de Literatura. Francis Schaeffer.